batalha invisível da nossa mente. A batalha invisível na mente. Eu não vou poder fazer a introdução porque eu não teria tempo. Eu vou pedir para você que quer entender melhor o assunto, a partir da introdução, assista a mensagem da manhã. E agora à noite eu vou aplicar aqui, para com os irmãos, os 4 pontos, que são 4 perguntas nesse texto que nós vamos ler, tá? Então, olhe para a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de quem? De Deus. Não é a peixeira do Pedro, né, pastor? Não é a peixeira do Pedro, né? Nossas armas, elas não são deste mundo, não é física, tá? Nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. O Pedrão pega da espada, né? Não é essa a nossa arma, tá bom? Então, mais uma vez o verso 4, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. As armas do mundo é aquela arma que o Pedro usou. Depois se arrependeu, se converteu, não fez mais isso. Para que usamos essas armas? Para derrubar as fortalezas do quê? Do raciocínio humano. Aponte para a sua cabeça assim, ó. Raciocínio. Aponte para a sua cabeça, vai. Raciocínio humano. É aqui que está a grande luta do ser humano, na mente, tá? Então nós derrubamos essas fortalezas do raciocínio humano com as armas poderosas de Deus. E também para acabar com os falsos argumentos. Verso 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Agora eu quero ler esse mesmo texto. Essa versão que eu li é a NVT, Nova Versão Transformadora. Eu quero ler na NAA. Pela manhã não conseguiram achar a versão aí para projetar. Então, se achar, projete para nós. Eu vou ler na minha Bíblia no celular. Vou abrir aqui 2 Coríntios, capítulo 10, já está salvo aqui, verso 3. Opa, errei aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Preste atenção. Essa é a Nova Almeida atualizada, tá? Porque embora andemos na carne, o que é andar na carne? É viver segundo a natureza humana. A Bíblia chama de carne, não é o churrasco que a gente comeu no almoço, tá? É a natureza humana. Diga assim, carne é a minha natureza humana. Tá? Então aqui na NAA, porque embora andemos na carne, ou seja, a gente é gente, diga assim, eu sou gente. Olha para a pessoa do seu lado e vê se é gente. É gente, né? Então diga, você também é gente. Diga assim, você não é vice-deus, você não é a quarta pessoa da Trindade, você não é anjo, querubim, serafim, nada dessas coisas, você é gente, tá? E é isso que anda na carne, é ser gente. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E fazemos o quê? Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ponto. Pela manhã eu peguei bastante ganchos do que o pastor Panegali cantou. E vou pegar de novo agora à noite aqui, porque é impressionante. As letras que foram cantadas bate com tudo que a gente falou de manhã e com tudo que eu vou falar agora à noite. A gente nem combinou, né? A gente nem combinou. Então, ele falou uma coisa aqui muito interessante, que muitos pastores não têm coragem de falar. Por exemplo, que ele passou pelo vale da sombra e da morte no que diz respeito à depressão. Algo que eu também já cheguei muito perto em uma crise de pânico, que toda a igreja aqui sabe, porque aqui também nós trabalhamos com essa vulnerabilidade, pastor. É por isso que a tua igreja é saudável, porque tu é um homem vulnerável. Tu não é vice-deus, nem a quarta pessoa da Trindade. Nós somos gente.
Mas, infelizmente, tem muitos pastores por aí que se comportam como vice-deus. Eles não têm problema, eles não têm lutas, não têm dificuldade, é tudo muito irreal. E a igreja, ela é o quê? A cara do pastor. A Mevan, lá em São Luís Gonzaga, diz que a galera lá gosta de gaita, e a gaita, igual. Por quê? Porque o pastor é tradicionalista. Então, a igreja, ela é a cara do pastor. Existe uma dinâmica no mundo espiritual que não tem para onde correr. A saúde da igreja emana do púlpito. Se o seu pastor é doente, emocionalmente, a igreja vai ser doente. Se o seu pastor é raso, teologicamente falando, a igreja vai ser menina no conhecimento da Bíblia. Vai ser uma igreja rasa. Se o seu pastor, ele não tem bons princípios ou um bom relacionamento em casa com os seus, isso vai se espalhar também pela igreja. É uma dinâmica espiritual que não foge, tá? Nós geramos conforme nossa imagem, conforme nossa semelhança. Os seus filhos, você pai e mãe, são parecidos com você. E a igreja também. Os filhos na fé são parecidos com a sua liderança. Tá? E aqui eu já saí do esboço aqui, já estou deixando Deus falar aqui aquilo que Ele quer falar. Tá bom? A batalha invisível da mente. Todo ser humano passa por isso. O que Paulo está falando aqui de maneira bem simples e cuidando do horário, ele está dentro do contexto. Se você ler o versículo 2, o versículo 1 e o versículo 2, você vai perceber que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Pensa num povo tribuloso. Pensa num povo complicado. Era a igreja de Corinto. Mas não podia ser diferente. A igreja de Corinto, na sua grande maioria, era formada por gentios, ou seja, gente que não é judia, que não são judeus, povos de todos os lugares. E eles eram pagãos, eles adoravam diversos deuses, eles viviam na imoralidade, a vida deles era uma vida totalmente mundana no contexto daquela época. Aí eles se convertem a Cristo. Muda da noite para o dia? A gente abandona tudo que desagrada a Deus da noite para o dia? A gente vira perfeito da noite para o dia? Não. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para concluir essa obra até o dia da volta de Jesus. Então diga assim, eu estou em obras. Diga assim, se um dia eu te machucar, é porque eu estou em obras. Quem aqui já entrou numa construção, numa casa sendo construída, reformada? É arrumado ou bagunçado? É bagunçado. Tem prego, tem madeira, tem caco, tem que tomar. Criança não pode entrar senão se machuca. A vida da gente é assim. Jesus está reformando, Jesus está trabalhando, Jesus está transformando. Nós temos uma vida, presta atenção nisso aqui, uma vida espiritual novinha em folha. Toda a vida espiritual que eu vou viver até o dia da volta de Jesus e vou continuar vivendo no céu, toda ela habita em mim. Está aqui. É uma vida espiritual perfeita. E em você que se converteu a Jesus também. Todavia, você ainda habita em um corpo de carne. Amém? E por conta disso, a carne, a natureza humana, esse corpo ainda não foi glorificado. Então ele é imperfeito. E tudo que você viveu até aqui, vai influenciar tudo que você vai viver daqui para frente. Aquela história de que o passado ficou no passado, é conversa fiada. Sabe onde é que está o passado? Na sua mente. Está tudo em você. Quando a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, está falando da nova vida espiritual que nós temos. Porque até o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu odeio, que agora eu sei que é errado, muitas vezes eu acabo fazendo. Quando eu me converti, eu até tentei ser esse cara que muitos lugares ensinam.
Porque tem gente que acha que ser crente é ter a cara feia, né? A gente já tem a cara feia. Você imagina se você não consegue mostrar os dentes, aí bota todo mundo para correr. Tem gente que acha que ser crente é ter a cara de bravo. Gente, crente é feliz. Amém? Quem serve a Jesus é um povo feliz. Tem gente que acha que seguir a Cristo é você virar um eunuco, é você virar um ermitão e viver lá no meio do mato. Se você quer fazer isso, não tem problema nenhum, mas não é isso que é ser cristão. Ser cristão é confiar em Cristo e viver uma vida para a glória dele, uma nova forma de viver. É o slogan da nossa igreja, uma nova forma de viver. Amém? Eu já machuquei muitas pessoas com comportamento, com palavras, e quem mais sofre com isso é quem tem intimidade com a gente. Esposa, filhos. E nós devemos saber o que fazer quando nós pecamos contra alguém, quando machucamos alguém. A gente tem que reconhecer e pedir perdão. Quando eu assumi a igreja aqui, pastor Panegali, eu disse para a diretoria, não espere perfeição do pastor. Porque só Jesus é perfeito. Ou seja, uma hora eu vou entristecer alguém, uma hora eu vou ser ríspido com alguém, uma hora eu vou desagradar alguém, e já fiz isso algumas vezes aqui. Quando eu entreguei o pastorado em Portela e assumi a igreja aqui, eu disse assim para Jesus em oração, todos os erros que eu cometi em Portela eu não vou cometer aqui. Adivinha, eu descobri que existiam muito mais erros para eu cometer. Ou seja, a gente acaba errando com as pessoas, sendo infeliz em um comentário e assim por diante. Então, é na nossa mente que acontece a maior batalha da nossa vida. Paulo, ele vai dizer assim que, embora nós somos humanos, ou seja, a gente é gente, nós não lutamos contra um sistema mundano e espiritual que luta contra a igreja, contra o povo de Deus. Nós não lutamos, apesar de ser humanos, nós não lutamos com armas deste mundo. A China, anteontem, desfilou lá todo o seu arsenal bélico. Aquela é a arma do mundo, são as armas do mundo. As nossas armas não são essas. Não é a peixeira, diga amém. Não é a faca, diga amém. Não é o 38, não é o prato voando em casa, amém? Não é o celular na parede, amém? Não é. As nossas armas, elas são diferentes, elas são poderosas em Deus, e elas derrubam fortalezas, elas transformam os padrões mundanos da nossa mente. Sabe o que é Fortaleza? Fortaleza é uma cidade cercada por uma grande muralha que é muito difícil invadir. Lembra da cidade de Jericó? Intransponível a muralha. O povo de Israel andou em volta, a muralha caiu e eles puderam acessar a cidade. Assim são as fortalezas da nossa mente. Aquilo que você aprendeu com seu pai, aquilo que você aprendeu com a sua mãe, aquilo que você aprendeu no trabalho, aquele padrão de pensamento, aquele sistema de pensamento, aquelas crenças, religião, idolatria, costumes, comportamentos, que precisam ser levados e submetidos à obediência de Cristo. Amém, meus irmãos? Dito isso, eu falei que não ia fazer a introdução, acabei falando um pouco sobre ela. E o Paulo, ele vai dizer assim em Filipenses 3:8, que tudo, ele resumiu a vida, tudo que eu vi, que eu aprendi, que eu fui, Paulo era um cara grande. Ele disse assim, eu considero como esterco, comparado com a glória de receber e conhecer a Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Amém? Diga amém, então. Amém. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu tenho 4 perguntas para fazer aqui para a igreja. A primeira pergunta é, você acha que todas as pessoas lutam na mente? Tem lutas na mente? Quem tem lutas na mente aqui? Muito bem. Quem não tem, nós vamos consagrar você a vice-deus, hoje. Hoje. Todos nós temos pensamentos ruins, pensamentos intrusivos, pensamentos repugnantes, e muitas vezes, setas do maligno que vem contra a nossa mente. O diabo sabe a vida que a gente viveu. O diabo sabe tudo o que a gente recebeu, que está gravado aqui no nosso HD, no nosso inconsciente. E ele sabe muito bem como nos atacar. Então,
no versículo número 3, nós vemos o Paulo falando aqui que, embora nós sejamos gente, sejamos humanos, ou seja, se você é gente, se você é humano, você tem lutas na mente. Por exemplo, essa semana eu aconselhei uma irmã, eu e a Denise visitamos ela, Denise é minha esposa, e essa irmã estava passando por lutas na mente, ataques na mente. E ela tinha dificuldade de se afirmar na paternidade de Deus, entender que ela é filha de Deus. Às vezes o diabo vem e diz assim: Deus não te ama, Deus não vai te perdoar, Deus vai te jogar fora. Assim como fizeram com você, como seu pai, ou talvez a sua mãe, ou um relacionamento, ou um trabalho, alguém que lançou você fora, Deus vai fazer a mesma coisa com você. Deus só está esperando você cometer a primeira falha para Ele te lançar fora. Se você é crente, se você é filho de Deus, se você é salvo, Deus jamais vai te lançar fora. Amém, meu irmão? Esse é um padrão de pensamento que precisa ser submetido a Cristo. Você é filho e filha de Deus. Amém? E se você é filha e filho de Deus, você está seguro nas mãos dele. Romanos capítulo 8, na parte final do capítulo, Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem o amanhã, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Porém, nós temos lutas na mente. Nós temos padrões que foram estabelecidos e nós temos a batalha, a luta espiritual, o diabo lançando os seus dardos inflamados, as suas mentiras. Paulo vai dizer que nós somos humanos, logo todos, quer crentes ou não, passam por lutas na mente, tem fortalezas na mente. Você quer ver uma fortaleza? Eu vou dar um exemplo de fortaleza para você. Qual que é o conselho do mundo, o padrão do mundo para um casal que está em guerra, um casal que está passando por luta? Qual que é o conselho do mundo? Separa. Mas barbaridade, tia, o tanto de prenda por aí, o tanto de gaúcho por aí. Esse é o conselho do mundo. E muita gente se converte e vem para a igreja com esse padrão. Porque na igreja hoje, infelizmente, acaba acontecendo divórcio, infelizmente. Mas esse é o padrão de Deus? Não. Então, essa fortaleza na mente da pessoa, ela precisa ser suplantada, ela precisa ser derrubada e submetida a Cristo, porque em Cristo tudo é possível. O casamento vai ser restaurado, amém, meus irmãos? A sua vida emocional vai ser restaurada, a sua vida espiritual vai ser restaurada, porque em Cristo tudo é possível. O que o diabo diz quando a gente experimenta uma situação muito difícil? O diabo diz: acaba com a tua vida. E a gente vive num lugar, em uma região, que infelizmente muitas pessoas acabam indo para esse ponto, ouvindo a mentira do diabo e acabando por resolver a situação de uma forma que não resolve. É uma fortaleza, é um padrão que precisa ser submetido a Cristo, levado cativo em obediência a Cristo, porque a sua vida é preciosa, amém? A sua vida é preciosa. É Deus que tem o poder sobre a vida, tanto para dar como para tirar. Então a sua vida é preciosa. Todos os homens da Bíblia foram vencidos na mente. Adão, o diabo foi lá na Eva, convenceu a Eva, que a mente está tudo aqui, ó. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, eu poderia passar aqui, todos os homens da Bíblia e mulheres da Bíblia, José, Judá, Davi. Quem não conhece a história do Davi? Cometeu um pecado terrível com Batseba. Ou seja, na mente, tudo começa na mente. O diabo, ele gosta de fazer morada na mente, com os dardos inflamados, com os padrões, com os pensamentos, e muitos acabam caindo por falta de vigilância, de conhecimento, de discipulado, de cuidado, de oração, de jejum. Paulo, ele também tinha um espinho na carne, a gente não sabe o que era, mas Jesus disse: vai ficar aí, não vou tirar, a minha graça te basta. Qual é o seu espinho na carne? Qual é a sua luta? Que você tem orado e pedido para Deus, e Deus tem dito para você assim: calma, calma, eu vou ser glorificado através dessa luta. A minha graça te
basta. Olha só que interessante, essa frase eu achei muito bonita. Sobre os pensamentos. Meus pensamentos são rios. Às vezes me afogam, às vezes me saciam. Dá pra fazer uma música, né? Os meus pensamentos são rios, às vezes me afogam, às vezes me saciam. Você vive isso? Você experimenta isso? Às vezes os meus pensamentos, ai, glória a Deus. E tem pensamentos, às vezes, Jesus tem misericórdia. Acontece só comigo? Ou acontece com você também? Muito bem. O maior diálogo da vida, da minha vida, da sua vida, acontece dentro da mente. Todos nós enfrentamos o mesmo. Todos nós temos pensamentos que não gostaríamos de ter, lutas que não gostaríamos de ter, pensamentos intrusivos, setas malignas. Olha só essa pesquisa aqui que interessante, bem rápido. Pesquisa sobre a chamada fala interior, que é o diálogo que temos com a gente, sugerem que passamos cerca de 60% a 70% do tempo acordados em diálogos internos. 60% a 70% do tempo que você passa acordado, você passa em diálogos internos. Um estudo de 2020 mostrou que temos, em média, 6 a 6.200 pensamentos por dia. Não são apenas palavras, mas também imagens e sensações. É pensamento, né? Tem gente que tem mais, menos. Alguns psicólogos estimam que pensamos entre 10.000 a 50.000 palavras por dia. Ou seja, isso equivale a escrever um livro inteiro diariamente, só que invisível. Você imagina se você escrever tudo que você pensa? Dá um livro por dia. Sim ou não? Eu penso bastante. Nossa, eu penso, misericórdia, Jesus. Tem dias assim que, até dormindo eu estou pensando. Que você sonha, né? Você acha que os sonhos vêm de onde? Nem assim a gente para. Só Jesus para ter misericórdia. Não há como negar. Diga assim, nós somos iguais. Muito bem. A maioria, ou as maiores batalhas da vida cristã acontecem dentro de nós. Pensamentos, medos, ansiedades, dúvidas e tentações. Então, todas as pessoas, elas experimentam a luta na mente. A segunda pergunta que eu quero fazer, qual é o alvo do diabo? Versículo 4, olha só para o versículo 4. Versículo 4 diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Ou seja, o alvo do diabo é colocar fortalezas na mente da gente. É escravizar. É tornar você escravo daquele padrão, daquele costume. Tem gente que diz assim, eu já vi gente falando assim, não sei se acontece lá, pastor Panegari. Gente que quer vir para a igreja evangélica, entregar a vida para Jesus e se converter. Mas ela diz assim, vou esperar meu pai e a minha mãe morrerem. Porque a cultura religiosa da família, geralmente a cultura católica, é tão forte que eles não conseguem, mesmo sendo adultos, se desvencilhar daquele padrão, daquela religião, daquele costume. E às vezes os pais nem vão na igreja há 10 anos, há 20 anos. Aqui a gente ouve muito isso. É um padrão. É uma mentira que o diabo colocou na cabeça da pessoa. Que contrariar o meu pai, contrariar a minha mãe é algo que eu não devo fazer. Você é adulto, paga suas contas, quem manda na sua vida é você, e a salvação é individual. Então você é responsável em tomar a sua decisão de seguir Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Qual é o alvo do diabo? O difícil para o cristão é discernir a diferença entre os pensamentos normais, que todo mundo tem, até os pensamentos intrusivos, às vezes pensamentos repugnantes, e diferenciar o que é normal de um ataque espiritual, de um ataque de Satanás. Você tem que ter discernimento para isso, você tem que ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que ter uma vida de oração, para você poder entender, isso aqui, por mais horrível que seja, não é meu não. Isso aqui com certeza é um dardo inflamado de Satanás na minha mente, para me fazer pecar, para me fazer ficar triste, para fazer eu brigar com alguém, para fazer, enfim, diversas situações. Geralmente isso acontece muito no relacionamento conjugal. Não no meu e da Denise, lá em casa não acontece. Deve acontecer na casa de vocês. Aquela situação que você fala assim, não, o diabo lançou uma seta na mente dela, mas aí foi fatal. Porque ela incomodou, aquele dia que a mulher amanhece com a pá virada, sabe?
Não acontece aqui em Três Passos, deve acontecer muito lá em São Luís, né, pastor? São Luís, com certeza. Aqui em Três Passos não acontece. Nem lá em casa. O fato, meus irmãos, é que o alvo do diabo é a nossa mente. Uma vez em nossa mente, ele facilmente vai chegar no coração, ou seja, no nosso ser interior, tá? E acaba dominando, controlando, usurpando, e assim por diante. E foi assim que ele usurpou o governo do mundo. Quando ele enganou Adão e Eva entregou, então, eles entregaram o governo para Satanás, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem é que deu para o maligno? O primeiro casal. O mundo jaz no maligno. Ele é o Deus desse século. Então, muitas vezes, por conta da astúcia de Satanás, nós entregamos situações, o governo, o controle, nas mãos do diabo. A gente entregou tanta coisa para o diabo. No passado, no contexto de igreja, contexto religioso, tanta coisa que os pastores entregaram para o diabo. Por exemplo, não podia ter bateria antigamente na igreja, né? Dizia que era do diabo. Ah, não pode ter bateria porque é do diabo. Você já viu o diabo tocando bateria, irmão? Não pode. Ah, não pode ter luz na igreja porque luz é de quem, irmão? Luz é de Deus. Não pode ter guitarra. Tu é dessa época, pastor? É? Mais ou menos. Tu não é tão velho assim, né? Então tá bom. Tem muita gente que deu a praia para o diabo, por exemplo. O crente não pode ir na praia. Entregar a praia para o diabo. Por que o crente não pode ir na praia? Você tem que cuidar como é que você se veste. Mas a praia é uma maravilha que Deus criou para nós. Entregaram a tecnologia para o diabo, muitas vezes. Antigamente não podia ter televisão, lembra? Quem é da época que não podia ter televisão? Os crentes não podiam ter televisão. Né? Quem é da época aí? Né? Hoje os pastores que pregavam isso, eles têm smartphone. Como é que as coisas mudam, né? Jesus tem misericórdia. Isso é o quê? Um padrão. Isso é ignorância. É um padrão que precisa ser suplantado pela verdade. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, aquilo que pode te matar, pode te curar. Aquilo que pode te curar, pode te matar. Depende da dose. Depende de como você vai usar a situação. Amém, meus irmãos? O diabo armou uma fortaleza na mente do primeiro casal de seres humanos. E depois ficou muito fácil enganar a humanidade toda. O diabo, ele não pode possuir um cristão. Quem é habitado pelo Espírito Santo, ele não pode ser possuído pelo diabo de forma alguma. Mas pode-se plantar na mente do cristão dúvidas, acusações, ilusões. O diabo, ele ataca o povo de Deus, ele ataca as pessoas, ele engana, ele ilude. E muitas vezes, mesmo cristãos, acabam sendo enganados pelo diabo, por conta de uma inclinação e de padrões que já estão estabelecidos na vida deles. John MacArthur, ele vai dizer assim: a mente é o campo de batalha onde se decide a obediência ou a rebelião contra Deus. E as fortalezas podem ser teológicas, heresias, por exemplo, tá? Elas podem ser emocionais, causadas por traumas e medos, ou morais, comportamentos ou pecados ocultos. Tudo isso pode se tornar fortaleza na mente da gente e abrir uma grande brecha para que o diabo ataque, para que o diabo incomode, para que o diabo transforme a vida em uma verdadeira dificuldade. Muitas vezes são mentiras que se tornam verdades dentro de nós. Quantas coisas você já ouviu e que você acredita até hoje? Talvez na infância, talvez no trabalho, e que o diabo disse: é isso aí mesmo, é verdade. É isso mesmo, você não é nada, você não vai conseguir nada, Deus não te ama, e assim por diante. E tem gente que se apropria disso e coloca como verdade. Martin Lloyd Jones vai dizer assim, olha só que interessante essa frase: a maioria das infelicidades na vida cristã é devida ao fato de que escutamos a nós mesmos em vez de falarmos a nós mesmos. Então, ao invés de você ficar ouvindo a sua mente, fale para ela. Fale para você. Faça como o salmista. Ó minha alma, bendiga o Senhor. Se lembre de tudo que Ele fez. Converse com você, com a sua mente. Fale para a sua mente. Declare a palavra de Deus para você. Amém, meus irmãos? Não aceite a mentira do diabo, o padrão do diabo, mas declare a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. A mente é o quartel-general do ser humano. Se o diabo não poder invadi-lo, certamente vai tentar torná-lo infrutífero. Tem gente que é crente, é salvo, ama Jesus, mas está infrutífero.
porque acreditou em mentiras. Porque ainda vive debaixo do jugo de fortalezas, de pensamentos, de padrões, de crendices, que precisam ser pregadas na cruz. Terceira pergunta. Quais são as armas à nossa disposição? Rapidamente aqui, quais são as armas à nossa disposição? Efésios capítulo de número 6, verso 10. Abra sua Bíblia rapidinho. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10 e também o versículo 3 e 4 do texto original que lemos aqui da pregação. Nós entendemos que as armas que estão à nossa disposição, elas não são carnais, são espirituais. Oração, leitura da Bíblia, jejum, comunhão, vida de igreja, e isso é uma bênção que Deus deu para nós, para nos fortalecermos e então termos condições de enfrentar as dificuldades da vida. E Efésios 6, verso 10, Paulo então ele vai explicar para nós aqui como é a nossa luta, e ele vai falar sobre a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? As armas e o padrão do mundo são inúteis na luta contra as trevas. Você não vai conseguir lutar com as armas do mundo para combater o diabo. Não tem como dar um tiro no diabo. Eu já vi gente tentando expulsar demônio, por exemplo, batendo com a Bíblia na cabeça do endemoniado. Coitado do endemoniado. Como é que você expulsa o demônio, meu irmão? No nome de Jesus. E ele tem que sair. Sai em nome de Jesus e acabou a conversa. Tem gente que acha que vai sair no braço com o diabo. Você não vai, o diabo é espírito. As nossas armas, elas são espirituais. Então, nós não podemos negar que estamos em uma batalha espiritual. Amém, meus irmãos? E Paulo vai dizer assim: sejam fortes no Senhor, verso 10. Confiem no Senhor, em seu grande poder. No verso 11, ele vai falar para que nós, os crentes, nos revistamos da armadura de Deus, para que possamos vencer e estarmos firmes diante das estratégias do diabo. O diabo tem estratégias. Ele pensa. Ele sabe muito bem como atacar o povo de Deus, como destruir famílias. No versículo de número 12, Paulo vai dizer assim: os inimigos são espirituais. No versículo 13, ele vai dizer que nós podemos resistir o inimigo no tempo do mal. E para resistir o inimigo no dia mau, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Todas as peças, metaforicamente falando, da armadura, apontam para a mente. E aqui eu fecho. Olha só que interessante. A primeira peça da armadura é o cinto da verdade. Isso aqui é uma linguagem figurada. Ele pega uma armadura da sua época e tem o cinto da verdade. A gente tem aqui o cinto do gaúcho. Está aqui o cinto do gaúcho. E ele vai dizer que na armadura de Deus existe o cinturão da verdade. O que você acredita que é verdade? E onde é que você acredita ou desacredita? Diga assim: na minha mente. Na minha mente. Ou seja, então essa armadura, essa peça da armadura está apontando para a sua mente. Existe uma verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é relativa, ela é absoluta. A verdade é uma pessoa. A verdade se tornou um ser humano, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Amém, meus irmãos? Coraça da justiça, no versículo 14. Você sabe o que é justiça de Deus, ou justificação? É o que Deus fez em Jesus na cruz. Jesus foi feito justiça de Deus, o pecado tinha que ser punido. Jesus recebeu a punição dos nossos pecados e nós somos justificados pela fé em Jesus. Isso, nós precisamos entender isso. Nós entendemos onde? Diga na mente. Diga, não é no coração. Diga, é na mente. Tem muita gente que vive de emoção. Sabe o que acontece quando a emoção acaba? Elas morrem. Quem vive de emoção, morre quando a emoção acaba. A emoção é bom, é legal, faz parte, mas a nossa fé não está estruturada na emoção, mas naquilo que nós sabemos e cremos. Escudo da fé. Você sabia que a fé é um escudo? Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Então, fé é o escudo serve para quê? Para proteger a mente do ataque do inimigo e o coração. Os pontos vitais
do nosso corpo. Então você se protege com a sua fé, com aquilo que você acredita, com o que você conhece de Deus. E a espada do Espírito? A espada do Espírito é o que, meus irmãos? Diga, a palavra de Deus. A espada do Espírito é uma arma de ataque e uma arma de defesa. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus, ele é tentado pelo diabo, Jesus, ele se defende pela palavra. Está escrito e está escrito. Então ele se defende e ele ataca com a palavra. Ele diz, vai-te Satanás, porque está escrito. A palavra de Deus, nós precisamos conhecer, obedecer. É uma arma de ataque e é uma arma de defesa. Você bota o diabo para correr quando você afirma a palavra de Deus na sua casa. E por fim, no versículo 18, Paulo vai falar sobre o orar no Espírito, orar em todo tempo. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Amém, meus irmãos? Alguns teólogos vão dizer aqui que ele está falando também da oração espiritual, da oração em línguas. E ao contrário do que muitos pensam, os batistas creem nos dons espirituais. Amém, meus irmãos? E nós cremos na oração em línguas. Amém? Usado da maneira correta para edificação pessoal ou para uma mensagem específica para a igreja. Então, orar com as suas palavras ou orar em línguas, isso é edificação de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? E por fim, eu peço que a banda venha para cá, o pastor Panegali também, por favor. Como devemos usar essas armas? Como é que eu uso essas armas? Essa é a quarta pergunta que aparece para você ali, está no versículo de número 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo o pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Nós devemos pegar todos esses padrões, tudo aquilo que nós aprendemos, que está gravado em nós, que não combina com Cristo, e levarmos cativo, prender e submeter tudo isso a Cristo. Amém, meu irmão? Você é um filho de Deus. Você é uma bênção. A sua família é uma bênção. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Seus filhos são uma bênção. Seus filhos são como flechas na aljava do valente. Amém? A sua casa é uma bênção. Muitas vezes o diabo tem dito ao contrário. Muitas vezes os padrões que você recebeu no passado dizem o contrário. Mas isso é mentira. Agora você precisa viver isso, você precisa praticar isso, você precisa conhecer a palavra de Deus para que você possa viver isso. Usamos as armas poderosas de Deus para derrubar essas fortalezas. Destruímos todas as opiniões arrogantes, principalmente as nossas. Principalmente as nossas. Porque muitas vezes nós queremos ajudar os outros, mas não conseguimos ajudar nem a nós mesmos. Devemos derrubar todos os nossos pensamentos contrários e submetê-los a Cristo. Devemos submeter nossas ideias e emoções a Cristo. Diga assim, eu não sou o que eu sinto. Diga assim, eu sou quem Deus diz que eu sou. Nós muitas vezes, mesmo aprendendo isso, nós acabamos definindo a nossa vida por aquilo que nós sentimos. Você não é o que você sente. Porque tem dia que a gente sente umas coisas. Acontece contigo também, gaiteiro? Às vezes sente umas coisas, mas eu não sou o que eu sinto. Eu não sou as minhas emoções. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, quando você estiver sentindo coisas que são desagradáveis, que não combinam com Deus, ou coisas que te entristecem, você entenda que isso deve ser submetido a Cristo, que isso é um tempo, que isso vai passar. Afirme a palavra de Deus, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Quando vier a ansiedade, lembre-se de Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, diga assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque em pé, por favor. Não basta conhecer as armas, é preciso usá-las diariamente. Deixa as luzes acesas, porque nós vamos ministrar a ceia, tá? Eu preciso dos casais que vão repartir a ceia para a gente, por favor. Vem aqui à frente. Pastor, quem pode participar da ceia? Eu vou continuar falando aqui enquanto eles vão distribuindo, tá? Pode ir distribuindo, eu já vou orar,
mas podem distribuindo. Vai um desse lado, outro desse lado. Quem pode participar da ceia, pastor? Aqueles que são crentes, que se converteram a Cristo, que entregaram a vida a Cristo. São convidados para a mesa do Senhor, tá bom? Então esse é um momento de alegria. Porque Jesus, ele, antes de ser crucificado,